Glória a Deus. Fico muito feliz quando escuto canções como essas, né? Que resgata nosso cancioneiro. Isso é uma bênção. Irmãos, eu quero convidar você que está mais distante, vem mais perto de mim, vem para cá, já que a gente vai ficar um pouquinho aqui mais junto. Chega para perto de mim, chegai-vos a mim, eu chegarei a vós, diz o Senhor, não é? Então venham mais para perto, eu gosto de estar mais perto de você, tá bom? Amém. Louvado seja Deus. Irmãos, para quem esteve domingo conosco, teve conhecimento de que nós estaremos durante esse mês de janeiro, falando sobre um tema muito legal, muito bom, gostoso de se falar na Bíblia, que é a respeito da adoração, não é? E de manhã nós escolhemos um salmo para a gente falar sobre adoração. E nós ministramos neste salmo, e eu já peço a você para fazer a leitura junto comigo do Salmo 100. Nós fizemos uma primeira parte no primeiro domingo, e nós vamos concluir hoje este salmo. Por que eu escolhi este salmo? Porque ele é um salmo muito querido, né? Quando se trata de adoração, não é? Aí, assim a gente consegue meditar nele, entendendo melhor a questão da adoração. Tá certo? Então o Salmo de número 100, ele foi escolhido para essas duas primeiras meditações dos dois primeiros domingos do mês de janeiro. Tá bom? Então nós vamos fazer a leitura do verso 1 ao verso 5, ok? E o salmista diz o seguinte no Salmo 100: celebrai com júbilo ao Senhor todas as terras. Servi ao Senhor com alegria, apresentai-vos diante dele com cântico. Sabei que o Senhor é Deus, foi ele quem nos fez, e dele somos o seu povo e rebanho do seu pastoreio. Entrai por suas portas com ações de graças, e nos seus átrios com hino de louvor. Rendei-lhe graças e bendizei-lhe o nome. Vamos todos, verso 5: porque o Senhor é bom, a sua misericórdia dura para sempre, e de geração em geração a sua fidelidade. Então, irmãos, como eu falei para vocês, nós escolhemos este Salmo 100, porque ele é um dos textos de fato mais conhecidos, né? Do saltério, né? E nós achamos bem meditarmos nele, uma vez que ele é classificado como um salmo de louvor, né? Um salmo de ações de graças. Então, ele funciona como um convite para nós. Ele é um verdadeiro convite à liturgia da adoração. Então, se nós vamos falar sobre adoração, nada melhor do que irmos primeiro para o Salmo 100. Depois que a gente entende o Salmo 100, tudo fica claro nos demais salmos de adoração acerca da verdadeira adoração. Então nós estamos nesse salmo, e esse salmo ele é interessante porque no seu título hebraico, ele indica de fato ser usado no contexto comunitário. É um salmo que possivelmente estava associado a canções relacionadas àqueles momentos de gratidão, quando era apresentado lá no templo, como nos mostra Levítico, capítulo 7. Era um salmo para ser cantado em comunidade, junto com a igreja. E este salmo ele ocupa uma posição bem estratégica, não é? Ou estratégica, melhor, bem estratégica naquilo que é a composição dos livros dos salmos, porque ele encerra uma série de salmos que começa no salmo de número 93, e esse grupo de salmos, eles proclamam, né, o reinado soberano do Senhor, e ele fecha falando justamente sobre esse tema: Deus é soberano sobre todas as coisas. E por isso ele é tão especial para nós, porque o Salmo 100 atua como resposta
do povo a Deus. Lembra-se que nós falamos que ele era cantado em comunidade. É uma resposta do povo a Deus, uma resposta de que Deus reina e que o povo reconhece a soberania, o reinado soberano do Senhor, porque ele é rei. Então, se ele é rei, ele deve ser adorado. E se ele é rei e deve ser adorado com muita alegria. E é por isso que o salmista começa o salmo dizendo: servi ao Senhor com alegria. Ele é o Senhor, não somente com alegria, mas com reverência. Devemos servir ao Senhor com obediência. E este salmo representa isso para nós. Ele é um chamado à adoração. Então nós não poderíamos começar falando de adoração se não irmos para esse convite universal que é o Salmo 100. E desde os primeiros versos nós já vamos vendo que o salmo ele rompe aquilo que nós chamamos de barreiras, quer seja elas éticas, culturais, geográficas, porque quando o salmista começa, ele rompe logo com essas barreiras, chamando todo o povo. O verso 1 diz isso: celebrai com júbilo ao Senhor todas as terras. Rompe com tudo isso, acaba com essas barreiras. E a adoração aqui, queridos, ela então não é uma adoração exclusiva do povo de Israel, é uma adoração universal. É um convite para que todas as terras adorem ao Senhor. O Deus bíblico aqui, queridos, como nós falamos no último domingo, ele não é um ídolo tribal, não é um ídolo que está preso a uma cultura, a uma tribo, a um gueto, não. Ele é o Deus de toda a terra. E por isso o salmista chama, conclama que toda a terra adorem ao Senhor. Esse aspecto aqui ele vai antecipar para nós aquilo que de fato a Bíblia nos chama de teologia missional, não é? Aquilo que mostra que nós somos chamados a proclamar a verdade e a palavra por toda a terra. E esse aspecto teológico aqui vai cumprir-se em Cristo, não é? Cristo veio para pregoar o ano aceitável do Senhor, e ele fez isso. Então a adoração bíblica aqui que nasce do conhecimento de quem Deus é. Você vai perceber que o salmista, quando ele chama o povo à adoração, ele está chamando porque ele sabe quem Deus é. Serviu ao Senhor com alegria, mas no verso 3 ele diz: sabei que o Senhor é Deus. Ou seja, a nossa adoração ela tem que se basear principalmente naquilo que eu conheço de Deus. Nós falamos isso também no domingo à noite, quando nós falamos no Salmo 30, não é? Que é importante conhecermos a Deus, para que a gente possa entregar a Ele a perfeita adoração, porque nós só adoramos perfeitamente se nós conhecemos a quem nós estamos adorando. Então, essa adoração bíblica aqui, ela nasce do conhecimento de quem Deus é. E o texto diz que aqui no Salmo, que Ele é o Criador de todas as coisas, Ele é o Senhor, Ele é o pastor do seu povo. Então, aqui não trata-se apenas, queridos, de cantar, mas de reconhecer, de confessar e viver sobre o domínio da soberania, ou sobre o domínio do senhorio do nosso Deus. Já dizia Calvino, quando ele foi comentar este salmo, Calvino disse que este salmo nos mostra que a verdadeira adoração nasce de uma correta compreensão de quem Deus é. Então, o Salmo 100, ele é um convite que nessa manhã nós vamos continuar aprendendo acerca dele. E nós vimos nos 2 primeiros versos algumas verdades contidas neste salmo. E deixa somente fazer aqui recapitular um pouco do que nós vimos, bem rápido, apenas para que você que está aqui hoje não se perca no caminho que nós vamos percorrer. Por exemplo, nós aprendemos algumas verdades. E a primeira verdade que nós vimos nesse salmo é que a adoração ela começa com um convite universal, como eu falei ainda há pouco. O verso primeiro vai ser muito claro nisso, né? Celebrai ao Senhor toda a terra. Então, quando nós ouvimos esse chamado universal, nós entendemos justamente isso, que esse cântico aqui é um chamamento, porque ele vai declarar a verdade que ecoa por séculos sobre todos os povos. Deus é o Criador de tudo. Então, a primeira estrofe desse salmo é um convite à adoração universal. É olharmos para Deus como Criador de todas as coisas, digno de toda adoração e digno de adoração de todos os povos. Por isso todos os povos são chamados à adoração. Mas depois nós aprendemos também, queridos, no verso de número 2, que a adoração ela envolve serviço e relacionamento. Quando ele diz: servi ao Senhor com alegria e apresentai-vos diante dele com cântico. Então nós aprendemos que esse verso ele une
duas ideias que são totalmente inseparáveis no quesito adoração ao nosso Deus. Ou seja, adoração e serviço, elas caminham juntos. Por quê? Porque a adoração, ela vem pela direção do nosso coração, e o serviço vem da direção da nossa vida. Então, quando eu estou adorando, eu estou servindo, e eu só posso servir com alegria quando eu adoro e sei quem eu estou adorando. Então, a alegria no coração do adorador dá-se pelo conhecimento que ele tem de quem é Deus. Então, a verdadeira adoração está aqui, queridos. Ou seja, a mentalidade bíblica mostra que não existe adoração verdadeira sem serviço, como também não existe serviço autêntico sem reconhecimento de quem Deus é, de quais são os seus atributos, para que a gente possa olhar para os atributos que revelam quem é Deus e a partir dali passar a adorar esse Deus com alegria, com muita alegria. E ele vai nos mostrar justamente isso, porque ele usa aqui algumas expressões, né? Por exemplo, ele diz celebrai. Celebrar aqui, queridos, é uma expressão de alegria extrema. Eu devo celebrar, não somente celebrar, mas eu tenho que me apresentar. Isso aqui é um relacionamento com Deus. Então a minha adoração não é somente um momento em que eu estou alegre. Eu preciso estar alegre porque eu tenho um relacionamento. Por isso eu estou me apresentando. E eu me apresento com alegria porque quando eu conheço, adoro, eu posso servir. Não é isso que o verso diz depois? Servir, porque servir é consagrar a nossa vida ao Senhor. Então eu tenho aqui uma expressão de relacionamento e de consagração. E render graças ao Senhor, isso é uma postura do meu coração. Render graças ao Senhor e bendizer o seu nome é testemunhar daquilo que o Senhor é para nós. Então, diante disso, nós estamos entendendo que a adoração, ela é justamente aquilo que envolve o serviço e o relacionamento do cristão com o seu Deus. Bom, mas nós vamos partir para o verso de número 3, e aqui agora eu quero que você coloque os seus olhos no verso 3, porque aqui nós encontramos uma terceira verdade. Apenas lembrando, a primeira verdade no capítulo de 1, o verso 1 diz que a adoração começa com um convite universal. A segunda verdade nos diz que a adoração envolve serviço e relacionamento no verso de número 2. E no verso de número 3, nós temos uma outra verdade. E qual é a verdade acerca da adoração? A adoração, ela é fundamentada no conhecimento de Deus. Este daqui, queridos, é o versículo que é o coração teológico do Salmo. Esse é a essência deste Salmo, o suprassumo mesmo deste Salmo. Porque coloque seus olhos, depois que ele convida o povo a se apresentar diante de Deus, de adorá-lo, ele vai dizer: sabei que o Senhor é Deus, foi Ele quem nos fez e dele somos. Então perceba, isso aqui, queridos, é o fundamento da adoração bíblica, é o fundamento, e por isso ele é o coração teológico do Salmo, esse verso de número 3, o reconhecimento racional e o conhecimento relacional de quem Deus é que nos torna, queridos, adoradores diante dele. E por isso é tão importante conhecermos quem é Deus, sabermos quem é o Senhor, sabermos a quem nós estamos cultuando, porque isso nos chama a responsabilidade de entregar um culto ao Senhor. Nós que somos líderes, nós sabemos disso. Quando você tem às vezes a visão daqui de cima, na hora do culto, a gente começa a perceber várias formas de adoração das mesmas pessoas que estão no culto, não é? Mais uma vez, deixa-me dizer isso. O tamanho do conhecimento que você, que eu, que nós temos de Deus, o tamanho do conhecimento que eu tenho dele, é o tamanho do meu culto, é o tamanho do culto que eu entrego. Porque quanto mais eu conheço a Deus, mais o meu culto, a minha forma de entregar o meu culto vai melhorar. Meu entendimento acerca de quem é Deus melhora a qualidade do meu culto, porque eu estou entendendo que, por exemplo, eu estou diante do Criador dos céus e da terra. Eu estou diante do Deus Todo-Poderoso, e o que eu venho fazer no culto é entregar a Ele a minha adoração, dar a Ele o meu culto, entregar. Sabe, por isso que muitas vezes a gente escuta algumas pessoas dizendo assim: eu vou buscar a minha bênção. Tá bom, você vai para o culto buscar a sua bênção, mas essa não é a causa principal de você ir para o culto. A bênção vai vir decorrente da sua primeira busca, que é a justiça de Deus, é o reino de Deus, é ao Senhor. Porque às vezes nós estamos invertendo a ordem. Nós vamos buscar a bênção, esquecendo do abençoador. Mas para nós o mais importante não é, na verdade, o pasto
verdejante. É o pastor. Para nós o mais importante não são as águas tranquilas do Salmo 23, mas é o bom pastor, porque é ele que nos conduz a essas coisas. Então, quanto mais eu conheço a Deus, mais eu entendo que a minha busca não é a bênção, mas é o abençoador. Porque se eu tiver bênção sem o abençoador, essa bênção não vai servir. Então, o Salmo nos chama justamente a isso, essa visão de reconhecimento racional e relacionamento de quem Deus é, vai nos dar esse impacto na nossa adoração, porque a adoração ela começa pelo conhecimento de Deus. Você perceba que o Salmo não diz, sintam Deus, mas sabei que Ele é Deus. Perceba que a adoração não nasce do impulso emocional, não é sentir, não nasce desse impulso, mas nasce da convicção fundamentada em quem é Deus. Então, se nós vamos adorar o Senhor, e eu preciso sentir alguma coisa para que eu comece a adorar a Deus, alguma coisa está equivocada. Eu não posso adorar a Deus quando eu sinto um arrepio apenas. E algumas pessoas são muito movidas a isso, não é? Acha que tem que sentir alguma coisa para que Deus esteja, para que Ele seja adorado. Mas nós estamos vendo aqui, queridos, que o salmista diz, sabei que Ele é Deus. Isso basta, saber que Ele é Deus. Então, quando eu olho para cá, o verbo saber aqui aponta para conhecimento. Conheça quem é Deus. E é um conhecimento intelectual, eu tenho que compreender quem é Deus. É um conhecimento espiritual, porque isso aqui trabalha com a revelação. Deus se revela para nós, e por isso nós sabemos quem é Ele. Mas aqui também aponta, querido, para um conhecimento relacional. Eu estou me relacionando com Deus. Então no culto, irmãos, eu preciso estar com isso aqui na mente. A minha razão tem que estar ativa, as minhas emoções e a minha espiritualidade tem que estar sensível, porque a revelação de Deus está sendo lançada, e eu preciso viver de uma forma que haja um reconhecimento que eu estou tendo uma relação com Deus aqui no culto. Nós estamos prestando um culto a Ele, não é? Então, essas coisas envolvem a adoração verdadeira. Isso significa que, meus amados irmãos, que a adoração bíblica não é irracional, nunca foi apenas emoção. A adoração verdadeira é resposta da verdade revelada de Deus a nós. É pela revelação de Deus que nós estamos adorando. Não é uma questão de racionalidade, de sentimento apenas, de sentir, é de saber que Ele é Deus. E sabendo que Ele é Deus, aí nós cultuamos ao Senhor. Por isso é tão importante o conhecimento. Por isso o salmista disse, ele clama, sabei que o Senhor é Deus. Então perceba que ele vai dizer isso, porque isso é uma afirmação central da nossa fé. Eu preciso saber que Ele é Deus. Eu preciso entender isso, porque essa declaração aqui, quer dizer, é uma confissão teológica. Porque perceba, em alguns contextos dos povos que tinham muitos deuses, que é a realidade deste salmo, aqui nesse contexto cultural, onde cada nação tinha o seu Deus, cada povo tinha o seu Deus, o salmista chega aqui e afirma, só há um Deus, só há um Senhor, e Ele é esse Deus aqui, e por isso Ele chama o povo a saber que o Senhor é Deus, não são esses ídolos, é o Senhor que é Deus. E isso aqui estabelece algumas coisas, alguns parâmetros, não somente para o povo da época, mas para nós também. E quais são os parâmetros aqui estabelecidos? Aqui está falando sobre soberania de Deus. Deus é soberano, Ele está acima de tudo e de todos. É isso que está sendo dito para aqueles povos e é dito para nós. Qual um outro parâmetro que nós podemos ver aqui? A singularidade de Deus. Ou seja, Ele é singular, Ele é único, Ele não tem rival. O salmista está dizendo, esses deuses que estão aí nas outras culturas, nos outros povos, não são rivais, porque verdadeiramente só existe um Senhor, só existe um Deus. Então não há aqui uma competição de quem é o maior dos deuses, só há um Deus, um único e verdadeiro Senhor. Então você percebe que existe essas formas de verdade estabelecida, e acima de tudo ele está falando aqui sobre a autoridade de Deus. Ele tem direito sobre todas as coisas, porque Ele criou todas as coisas, e por isso o salmista deixa bem claro, nós somos criados por Deus. Então existe aqui um princípio de autoridade. Se Ele me criou, Ele tem autoridade, Ele é Senhor soberano sobre a sua criação. Adorar então, queridos, é se posicionar em relação a essas verdades. E por isso o salmista, ele continua dizendo, foi Ele quem nos fez, sabei que o Senhor é Deus, e foi Ele
quem nos fez. Ou seja, Ele é Criador, nós somos criação. Foi Ele quem nos fez. A identidade humana aqui, queridos, é mostrada para nós que ela nasce desse ato criador de Deus. Então, se ela nasce desse ato criador de Deus, nós não somos autônomos, nós não somos autoexplicáveis, nós não somos autodeterminados no sentido absoluto. Pelo contrário, nós somos obra das mãos de Deus. Só existimos porque Deus decidiu que existíssemos. Só somos criatura porque Ele é o Criador e nos criou. Isso destrói aqui duas posturas muito equivocadas, ainda hoje presente no século 21. Isso aqui destrói o orgulho religioso. Não, sabe, queridos, tem gente que diz assim: nós não precisamos de Deus. Isso aqui quebra. Foi Ele que te criou. Você pertence a Ele. Você precisa dEle. Crendo ou não crendo, você precisa de Deus. Isso aqui quebra essa postura, sabe, destrói essa postura equivocada do orgulho religioso, mas também quebra a postura equivocada da autonomia cultural. Nós somos donos de nós mesmos, meu corpo, minhas regras. Será que é isso? Nós somos donos de nós mesmos? Não, meu irmão. O texto é bem claro: foi Ele quem nos fez e dele somos. Então não existe essa autonomia que eu penso de ter sobre mim mesmo. Nós não somos donos de nada, de nada. O mais precioso que a gente tem é a vida, e ela não é nossa. Não está sobre o nosso domínio o viver e o morrer. Então, isso aqui vai quebrando essas posturas, porque perceba, se Ele nos fez, então nós dependemos dEle. E não é à toa que o Cristo disse: sem mim nada podereis fazer. Nada, absolutamente nada. Por quê? Porque somos totalmente dependentes dEle. Sem Ele nada nós podemos, queridos. Isso aqui então, querido, nos mostra que nós prestamos conta a Ele, nós respondemos a Ele porque somos seus, somos suas criação. A criação está totalmente fundamentada, não é, naquilo que Deus fez por nós. Então, se nós somos criação dEle, então a criação está fundamentada, ou dá fundamento à nossa adoração. Eu adoro porque fui criado, e fomos criados por louvor da glória do nosso Deus. Já dizia R.C. Sproul, comentando sobre isso aqui, ele disse que a ignorância é a maior inimiga da verdadeira adoração. Se eu não conheço Deus, a minha ignorância será a minha maior inimiga, porque a minha adoração não está coerente, não é, para aquilo que Deus é. Então, irmãos, é preciso conhecer, e por isso o salmista disse, não é? Sabei que Ele é Deus. Aí perceba que o verso termina dizendo: sabei que Ele é Deus, mas ele dá o checkmate aqui. Se foi Ele que nos criou, sabei que Ele é Deus e nós somos dele, é o que diz o verso final. E dele somos, nós somos do Senhor, foi Ele quem nos fez e dele somos. Eu entendo que aqui o salmista quer nos mostrar o seguinte: olha, nós não somos apenas a criação. Ele não nos criou e nos deixou solto. Ele não apenas nos criou e disse: vão, como alguém que cria e deixa ao acaso. Não, vocês são meus, nós somos dele, não é? Então perceba que o verso termina com essa expressão. Isso fala de pertencimento. Isso aqui fala de propósito da criação. Por que Deus nos criou? Para que Deus nos criou? Então nós não somos apenas criados, mas nós, irmão, nós pertencemos, nós somos povo de Deus, as suas ovelhas, ovelhas do seu pasto. Então perceba que Ele está sempre colocando a nossa condição de sermos, sabe, dele, pertencermos, criados por eles, criado para Ele, e nós somos, na verdade, ovelhas dele, ovelha do seu pasto. Então Ele está sempre mostrando que Ele é o Senhor e nós somos a criatura. Ele é o Criador, então nós estamos debaixo da sua potente mão. Isso aqui, queridos, é interessante porque fala-se sobre a identidade, né, da adoração, porque aqui a adoração e identidade, elas se encontram, né? Se encontram nesse verso. Porque perceba,
Se nós pertencemos a Ele, se pertencemos a Deus, então a adoração não é uma opção. Se eu pertenço a Ele, a adoração é a consequência disso. E por isso a adoração e a identidade se encontram. Eu adoro porque eu sou dEle. Eu adoro porque fui criado por Ele. Eu adoro porque eu nasci para isso. Eu fui criado por louvor da sua glória. Então tudo está aqui. Parafraseando, né? O grande reformador Calvino, ele disse que todo conhecimento verdadeiro de nós mesmos nasce do conhecimento que nós temos de Deus. Então perceba, eu preciso conhecer quem é Deus para saber quem eu sou. O inverso não funciona. Se eu me conhecer bem e não conhecer o Senhor, toda a minha identificação com Ele está distorcida. Eu preciso saber primeiro quem é Ele. Ele é o Criador. Ele é o Senhor. Eu não, eu sou criatura. Eu sou servo. Ele é o pastor, eu sou ovelha. É a partir dele que a minha identidade acontece, não é? Então, a teologia bíblica da adoração, ela é algo relacional. Deus está sempre em relacionamento com as pessoas, né? Ela é relacional, queridos, e não apenas relacional, ela também é revelatória, porque eu me relaciono com Deus, Ele vai se revelando para mim, eu vou conhecendo melhor a Deus, a minha adoração melhora, o meu culto melhora, a minha vida melhora, porque é um relacionamento com aquele que nos criou. Ela é relacional, queridos, porque exige entendimento, então saber, então tem que haver racionalidade, e por isso ela é relacional, racional, mas ela é revelacional porque ele vai dizer, porque nós temos que entender que Deus se revela, e nós só sabemos quem é Deus porque Ele se revela, não é? Tudo que nós sabemos de Deus, queridos, é porque Ele se deixou, se revelou, e a nossa mente vai captando, o nosso coração, aquilo que Deus vai revelando, não é? E por isso tem que ter a ver essas duas coisas. Nós precisamos entender que a razão sem revelação vai gerar apenas uma religiosidade vazia. Se tiver apenas razão sem revelação, é um religioso vazio, não é nada. Mas, queridos, é a mesma coisa, emoção sem verdade, apenas, sabe, a emoção sem ter uma verdade contida gera idolatria, e muitas pessoas estão confundindo essas duas coisas. Então nós entendemos que, sendo assim, irmãos, a adoração bíblica, ela é pensada, não é um impulso cego que me leva a adorar, ela é racional, é pensada, saber que o Senhor é Deus. A adoração, ela é uma resposta, ela não é uma invenção humana, é uma resposta da criação ao seu Criador, e ela é fundada na verdade, não apenas no sentimento, é na verdade. Irmãos, acho que foi Spurgeon, se me permite, se eu estiver equivocado, que disse que toda conversão que nasce na emoção acaba quando a emoção também acaba, parafraseando ele, se foi ele que disse mesmo. Então, o que eu entendo, queridos, é que tudo aquilo que nos leva ou nos conduz por meio da emoção, quando ela acabar, acaba-se tudo que ela gerou em nós. Mas quando está no nosso entendimento de quem é e por quê, quando isso está no meu coração, está no meu entendimento, eu não preciso de emoção para saber que Deus está comigo todos os dias. Eu não preciso sentir arrepios para saber que Ele está comigo. Eu preciso entender a verdade que Ele está, com ou sem, sentindo ou não sentindo, não é? É isso que diz Augusto Nicodemos, né? Que a prova maior do cristianismo, de um crente cristão, é quando ele continua crente, quando ele não sabe, não enxerga, não vê nada relacionado às suas emoções. Quando ele não apenas diz assim, eu sou crente quando eu sinto, ou quando eu vejo algo que... Não, eu sei que Deus está comigo, independente das minhas emoções. Então, quando eu olho para cá, queridos, eu entendo que a fé aqui, queridos, não é o abandono da mente. Não, pelo contrário. A fé, queridos, é a submissão da nossa mente à verdade de Deus. E por isso o culto tem que ser racional. É a minha mente, sabe, rendida ao conhecimento de quem é Deus, a sua revelação. Aí a gente adora. A gente não fica mercê de sentimentos para adorar, de circunstâncias para saber que Deus é Deus. E o versículo 3, ele é o centro do Salmo, porque ele define tudo isso que nós acabamos de falar. Nós adoramos não para descobrir quem é Deus.
Nós adoramos, queridos, porque Ele já se revelou para nós. E por isso nós podemos adorar aquele que se revelou para cada um de nós. Nós adoramos, queridos, não para sentirmos ou nos sentirmos melhores. Nós adoramos porque nós pertencemos a Ele. A adoração é para Ele, não é para mim. Então, diante disso, nós já vimos 3 verdades sobre a adoração. Primeira, a adoração começa com um convite universal. Segunda, a adoração envolve o serviço e relacionamento. E a terceira verdade que nós vimos agora, a adoração é fundamentada no conhecimento de quem é Deus. Bom, mas a quarta verdade e penúltima, para que a gente possa meditar, está aí no verso de número 4. O Salmo diz o quê? Entrai por suas portas com ações de graças e nos seus átrios com hinos de louvor. Então a quarta verdade para nós, queridos, é que a adoração é acesso gracioso à presença de Deus. Quando eu adoro, eu estou tendo um acesso gracioso à presença do Senhor. Porque perceba, no Antigo Testamento, entrar nos átrios do templo era um privilégio. E ele está dizendo aqui, entrai com suas portas com ações de graça e nos seus átrios com hinos de louvor. No Velho Testamento, estar no átrio do templo já era um grande privilégio. Por quê? Porque no contexto do templo antigo, nem todos tinham o mesmo nível de acesso. O acesso não era igual para todos. O acesso não era. Por exemplo, o átrio era o espaço onde o povo podia entrar, mas não podia ir além daquilo. O povão ia até o átrio. Dali eles não passavam. Havia limite. Para você ter uma ideia, o átrio representava o primeiro nível de aproximação. Porque era ali que o povo trazia seus sacrifícios. Era ali que o povo participava da adoração comunitária, ali no átrio. Não é? Então, era esse espaço aqui aberto que servia para adoração, era um espaço visível, mas marcado por limites claros. Não pode passar daqui. Tudo acontece aqui, nesse contexto. Por exemplo, tinha os levitas que serviam no templo, e os levitas eram aqueles que serviam um pouco mais perto do que o povo. Eles já tinham, digamos assim, uma aproximação maior do que o povo. Os levitas eles não eram sacerdotes, mas eles eram auxiliares do culto, né? Eles cuidavam da ordem do culto. Então, eles cuidavam das estruturas relacionadas a tudo que acontecia ali no culto. Eles cuidavam dos utensílios, da ordem, cuidavam do tabernáculo. Eles estavam mais próximos fisicamente do que aquele povo que estava lá no átrio, mas eles não podiam ultrapassar o limite, por exemplo, do sacerdócio. Eles só iam até ali, porque como ele não era sacerdote, ele era proibido de ir aonde o sacerdote ia. Então havia sempre separação. O sacerdote este ministrava dentro do santuário. O sacerdote entrava lá no lugar santo. Diariamente ele estava indo lá para manter o culto, porque ele representava o povo diante de Deus. Ele oferecia incenso, ele cuidava da mesa, do sacrifício. Ele estava ali, já estava um passo à frente dos levitas. Mas ele também era limitado, porque esse era o ponto máximo que ele podia ir. Porque depois daquele ponto, somente o sumo sacerdote é quem podia ir. Agora sim, o sumo sacerdote entrava no Santo dos Santos apenas uma vez por ano, no dia lá da expiação, e ele entrava para fazer as suas ofertas de sangue, de incenso, e ele entrava lá com muito temor, não é? Como mostra Levítico capítulo 16. Então, esse aqui, o lugar santo dos santos, era o lugar, ou o ponto mais próximo da adoração a Deus no Antigo Testamento. E só quem estava lá era o sumo sacerdote. Ou seja, queridos, entrar nos átrios já era um grande privilégio, era um gesto de aproximação. Porém, queridos, não era um gesto de plena intimidade. O povo estava ali, havia uma distância, não é? Havia uma barreira, havia mediações, havia limite para que o povo pudesse ficar. Então a adoração ela era real, havia adoração, era real, mas ela não era plena. O acesso era verdadeiro, não é? Mas não era total. Então hoje nós temos um grande privilégio. Hoje, irmãos, eu e você, em Cristo, nós temos livre acesso à presença de Deus. Porque Cristo, queridos, Ele é o nosso acesso. Porque em Cristo nós temos acesso a Deus diretamente. Não há mais separação. Todos nós temos o mesmo acesso ao Pai.
Com a obra redentora de Cristo, tudo isso mudou de forma radical, queridos. Que bom para nós, queridos, porque quando Cristo morreu, o véu do templo se rasgou de alto a baixo, como diz Mateus capítulo 27, verso 51. E isso aqui estava simbolizando que o que era proibido agora tornou-se possível. O acesso não é mais apenas geográfico. O acesso agora é espiritual. Eu posso chegar diante de Deus. Não é mais por mérito humano, é pela graça de Deus. Não é mais restrito, por exemplo, a um sacerdote, mas agora é concedido a todo crente. Todos nós podemos e estamos na presença do Deus Todo-Poderoso. Veja que privilégio para nós. E quando eu conheço essas verdades, eu entendo que nós podemos dizer que nós somos muito mais privilegiados do que os nossos irmãos do passado, daqueles que estavam apenas no átrio, daqueles que podiam, como os levitas, se aproximarem mais um pouco, ou quem sabe como um sacerdote ir até no lugar santo, porque hoje nós somos feitos sumos sacerdotes, nós adentramos no lugar santo dos santos. Todas as vezes que adoramos ao Senhor, temos liberdade de estar até Ele. Isso é muito bom, queridos, porque isso é o que o Novo Testamento afirma. Hebreus capítulo 10, verso 19 diz: temos plena confiança para entrar no Santo dos Santos pelo sangue de Jesus. Temos plena confiança de adentrar no Santo dos Santos pelo sangue do Senhor. Efésios capítulo 2, verso 18: por ele ambos temos acesso ao Pai em um mesmo Espírito. Ou seja, amados, o que o povo no Salmo 100 fazia nos átrios, nós fazemos diante do próprio trono. Perceba que o Antigo Testamento, o salmista dizia: entrai por suas portas. É isso que diz o texto. No Novo Testamento, Deus diz: acheguemo-nos, pois, com confiança diante do trono de Deus. Não apenas no átrio, na presença do Todo-Poderoso, diante do seu trono. Então, queridos, o que era convite tornou-se direito pela fé. O que era sombra tornou-se realidade em Cristo Jesus. O que era privilégio tornou-se universal a todos os salvos, não apenas um grupo, mas a todos nós. Ora, se no Antigo Testamento, meus irmãos, o povo dava graças por entrar lá no átrio, quanto mais nós hoje. Nós devemos render graças, louvor, porque hoje nós temos livre acesso ao trono da graça. Você sabe o que é isso? Você não precisa marcar audiência com o Criador dos céus e da terra. Você sabe que por meio de Cristo, você pode ter com Ele o seu momento de intimidade na hora que você quiser. Então, quando eu olho para isso aqui, queridos, eu entendo que essas verdades nos chamam a entrar nos seus atos realmente com gratidão, a se aproximar do seu trono com gratidão. Isso nos chama a entrar com gratidão, a permanecer diante do Senhor com reverência, e a servir com consagração, e adorar com consciência daquilo de quem Deus é e de quem nós somos. Porque agora, queridos, o acesso não é banalidade, o acesso aqui é graça. E essa graça, ela não é permissividade. A graça é um chamado à santidade. Por isso, quanto mais eu conheço ao Senhor, sei que eu posso estar diante dEle todos os momentos, isso me leva a estar buscando mais a santidade, para que eu possa estar diante daquele que é santo, 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 santo. O que antes era um privilégio distante, hoje para nós é uma realidade presente. Aquilo que era limitado lá no templo, hoje é acessado em Cristo Jesus por todo crente que crê. O que era aproximação, hoje é comunhão. Eu não me aproximo apenas de Deus, eu tenho comunhão com Ele. No Salmo 100, queridos, entrar nos átrios era uma alegria. Então hoje estarmos em Cristo e entrarmos em sua presença deve ser o nosso maior motivo de louvor. Qual é o motivo de louvor do crente? Poder entrar na presença do Senhor todos os dias. E isso me leva a adorar ao Senhor. Então, nós já chegamos aqui à quarta verdade. A adoração é o acesso gracioso à presença divina. Louvado seja Deus. Vamos para o final? Que hora é essa? Dá tempo. Qual é a quinta verdade que nós vamos encontrar? A quinta verdade sobre a adoração neste salmo é que a adoração se sustenta no caráter imutável de Deus. A adoração se sustenta no caráter imutável de Deus. Veja o que diz o verso 5: porque o Senhor é bom,
A sua misericórdia dura para sempre, e de geração em geração a sua fidelidade. Aqui, irmãos, o salmista revela que a razão da adoração não está na experiência humana, mas está na essência divina. Não adoramos porque tudo está bem. Nós adoramos ao Senhor porque Ele é Deus e Ele é bom. Não louvamos porque sentimos, mas porque Ele é digno de todo louvor, de toda adoração. Então a adoração bíblica, ela não brota do cenário, mas ela brota da convicção de quem é o objeto da minha adoração. Quem é o objeto da minha adoração? Então, é daqui que nasce tudo. Não é, sabe, do cenário, das circunstâncias, dos sentimentos, do que eu sinto, deixo de sentir, do que eu vejo ou deixo de ver. Não é daí que nasce a adoração. A adoração, queridos, na verdade aqui nos mostra que ela não depende das circunstâncias. A adoração, ela depende do caráter de Deus, é do conhecimento desse caráter. O Senhor, Ele é bom, é o que diz o salmista. Então a adoração começa com uma declaração e não com uma sensação. Eu estou adorando porque Deus é o Senhor, o Criador de todas as coisas. Eu estou adorando porque Ele é o meu Senhor e Ele é bom. Não tem nada a ver com emoção. Deus é bom. Ele é bom em seu caráter. Deus é bom. Ele é bom em suas obras. Ele é bom em seus propósitos. E mesmo, querido, quando a vida às vezes, sabe, ela é amarga, nós precisamos entender que Deus continua sendo bom. Tem um hinozinho que canta esse negócio, né? E Ele continua sendo Deus. Já cantei muitas vezes aqui, né? Ele continua sendo bom, não é assim? Então Ele continua sendo bom. Quando o caminho, por vezes, para nós é totalmente escuro, desconhecido, sabe, queridos, entendamos que a luz de Deus não se apaga. Ele endireita as nossas veredas. É Ele que nos guia pelo caminho. É Ele que nos faz estar de pé. E aqui entra o quinto ponto, né? Perseverança dos santos. É Ele. Não tem nada a ver conosco. Nada a ver conosco. Então, quando eu olho para cá, queridos, eu entendo que quando as nossas expectativas falham, quando, sabe, tudo parece que deu errado, eu olho para a obra do Senhor, eu olho para o seu caráter e entendo, Ele não falha, Ele continua sendo Deus, Ele continua sendo bom, Ele continua sendo Deus. Então, quando eu olho para isso aqui, meus irmãos, eu entendo que a bondade de Deus, ela não oscila com o clima da nossa alma. A bondade de Deus nada tem a ver com aquilo que eu estou sentindo, ou que eu estou vivendo, como é que minha alma está. Não tem nada a ver, queridos. Ela é estável, porque ela está enraizada no ser divino de Deus, não nas emoções humanas. É por isso que a bondade de Deus permanece sobre nós, porque está diretamente enraizada naquilo que é divino, não nos meus sentimentos. E o salmista, ele afirma que a sua misericórdia, diz o salmista, dura para sempre. Ou seja, a sua graça não tem prazo de validade, não expira. A graça de Deus, meu irmão, está presente todo o tempo. A palavra hebraica, né, para misericórdia, ela carrega essa ideia, né, de amor leal, resede, né? Essa palavra, né, que dá um termo de compromisso firme. A ideia que diz é de um pacto inquebrável. Essa graça está sobre nós, dependente de qualquer coisa. Então, queridos, isso aqui não é uma compaixão momentânea de Deus para conosco. A sua graça não é um momento, é uma compaixão que eu estou tendo momentânea com meus servos. Nada disso, é uma fidelidade afetiva de um Deus que é Pai, que ama independente de nós, que foi para a cruz do Calvário, sendo nós ainda pecadores. Não tem nada a ver conosco, meus amados. Não é compaixão. E porque a sua misericórdia é eterna, a adoração também deve ser constante dos seus filhos. Esse é o grande problema e a falta do nosso entendimento. Ora, se a graça de Deus é abundante eternamente sobre mim, o meu louvor tem que ser também, da mesma maneira, para Deus, queridos, constante. A adoração, queridos, ela não é um prêmio para quem está bem diante de Deus. Ela é um refúgio para quem está ferido. Só sabe o que é adoração? Quem chegou quebrado diante do Senhor. Porque ela não é nada de prêmio, irmãos. Então, quando nós adoramos, nós precisamos entender isso. Quando a adoração depende do que eu sinto, ela se desmorona, sabe, com os ventos das provações. Quando a adoração está dependente de mim, ela rui de acordo com os meus sentimentos.
sabe? Mas quando ela depende do caráter de Deus, irmãos, ela se torna um ato de fé, ela se torna um ato de confiança, um ato de entrega total. Então, queridos, a ideia para nós, para adorarmos ao Senhor, é: se tudo vai bem, temos que adorar o Senhor, porque se tudo vai bem, eu adoro a Ele em gratidão. Agora, se tudo vai mal, nós devemos adorar o Senhor em esperança de que Ele conhece a nossa dor, sabe como fazer, tem poder para resolver e transformar o nosso pranto em riso. Se eu não entendo o que está acontecendo, eu adoro em confiança, porque eu sei que Ele sabe do fim desde o início. Ele sabe de todas as coisas a meu respeito. Já dizia Charles Spurgeon, né? Quando tudo muda ao nosso redor, Deus permanece digno da nossa adoração. Não é porque tudo mudou que Ele perdeu o direito de ser adorado. Pelo contrário, adoramos não porque a vida é estável, irmão. Nós adoramos porque Deus é imutável. Não é a estabilidade da minha vida que é o centro da minha adoração, é a imutabilidade de Deus. Ele é imutável. A imutabilidade de Deus me diz: Ele continua sendo Deus. Então, queridos, eu não adoro porque a jornada é fácil, porque tudo vai bem na minha vida. Eu adoro o Senhor porque Ele é digno de todo louvor e adoração, e Ele continua sendo bom. Não porque nós controlamos o futuro, que nenhum de nós controla, e por isso eu estou adorando a Deus, mas porque a sua fidelidade nos conduz ao futuro que Ele tem preparado para nós. É a fidelidade dEle. Eu não sei quantos de vocês, lá em Queimadas, a gente estudou, sempre na Reforma a gente estuda a vida de algumas mulheres, não somente bíblicas, mas também mulheres da Reforma, alguns mártires, algumas coisas desse tipo. E esse ano nós aprofundamos mais em Curie, né, Curie Timbum. Ela viveu no período do nazismo. Eu não vou dar nenhum spoiler não, porque tem filme, tem livro dela, foi transformado em filme, tem biografia, tudo. Depois, quem tiver interesse vai lá, mas é uma história muito boa, principalmente para a questão de perdão. Se você está precisando perdoar alguém, assista esse filme, você vai ver como é bom, tá bom? Aí Curie deu uma frase dela que é bem conhecida a respeito dessa questão, queridos, de não controlarmos o futuro, né? E ela vai dizer o seguinte: nunca tenha medo de confiar um futuro desconhecido a um Deus conhecido. Então, se você sabe quem é Deus, você não teme o seu futuro. Ora, se você sabe quem é Deus, nem queira saber do que vai ser seu futuro. Ele é desconhecido, entregue na mão do Deus que você conhece e descanse. Descanse. Então, queridos, a adoração bíblica é um ato de fé. A adoração bíblica, queridos, é um coração firme em um Deus firme, mesmo num mundo totalmente instável. É o meu coração firme em um Deus firme, mesmo que tudo possa ruir ao meu redor. Meu coração está lá, tranquilo, confiante, esperando o tempo de Deus. Amém? Bom, vamos partir para a conclusão. Então, queridos, por que a adoração é tão importante? Queria concluir respondendo essa pergunta para nós. O Salmo 100 nos ensina, queridos, que a adoração, ela não é opcional. Nós vimos, a adoração é um chamado. A adoração, meus amados, ela não é apenas emocional, ela é racional e teológica. Eu adoro porque conheço Deus. Ela não é individualista, ela é comunitária. Servir ao Senhor, todos os povos. Ela não é um momento, ela é eterna. Eu não louvo apenas nos bons momentos, eu louvo sempre ao meu Deus. Adorar, então, queridos, é reconhecer quem Deus é. É também, queridos, saber quem nós somos diante dele. Essas duas coisas nos levam a uma adoração. E parafraseando aqui Agostinho de Hipona, ele disse: fomos criados para a glória de Deus, e os nossos corações só descansam quando o adorarmos. Que a nossa igreja, que a nossa vida, que a nossa família, irmãos, sabe, sejam marcadas por uma adoração nessas características. Uma adoração alegre, uma adoração consciente, uma adoração grata e, acima de tudo, uma adoração centrada em Deus. Porque é isto que o salmista diz no final, encerrando o livro dos Salmos, no Salmo 150, verso 6. Tudo quanto tem fôlego, louve ao Senhor. Então, queridos,
que possamos levar essas verdades no nosso coração. Quando estivermos diante dos dias ruins, os momentos difíceis, olhemos novamente para o Salmo 100 e possamos entender que Deus continua sendo bom, Ele continua sendo Deus. Amém? Então, como na verdade nós temos alguns minutos, eu queria pedir a você que ficasse de pé, para que a gente possa orar. Lembrando que o nosso reverendo André está de férias, não é? Retorna com certeza, talvez, não sei se ele retorna hoje, né? Talvez ele, não sei se ele, só amanhã mesmo, né? Amanhã o nosso reverendo André retorna, eu estarei com vocês aqui à noite, mais uma vez, e nós teremos o nosso culto de ceia. Então lembre de convidar um amigo, uma pessoa próxima, familiar, para que possam vir se banquetear aqui na presença do Senhor. Amém, amém? Então oremos ao Senhor. Pai, queremos te louvar nessa manhã e te adorar na beleza da tua santidade. Quando nós conhecemos melhor ao Senhor, tudo fica mais claro acerca da adoração que o Senhor requer de cada um de nós. Então, Pai, sabemos que somos imperfeitos, somos pecadores, somos totalmente instáveis, mas tu continuas sendo Deus, nada depende de nós, tudo está nas tuas mãos. E é porque tudo está nas tuas mãos que nós te adoramos, e te adoramos confiando de que o Senhor é o Criador, nós somos a criatura, que tu és o nosso pastor, nós somos as tuas ovelhas, tu és o nosso Senhor, nós somos os teus servos, e nas tuas mãos descansamos, com a certeza de que o Senhor há de guiar os nossos passos em 2026, que nada vai mudar, por mais que o mundo esteja vivendo caos, nós podemos confiar no Senhor que continua guiando a história de toda a humanidade. Então, muito obrigado, recebe a nossa adoração nessa manhã, recebe a nossa gratidão e a nossa oração, que o Senhor nos leve para casa em paz, debaixo da tua bênção, que ao chegarmos em casa os nossos estejam bem, guardados e protegidos pelo Senhor, e que à noite o nosso coração esteja aqui para receber da parte do Senhor, e assim eu te agradeço, em nome de Cristo, teu Filho que vive e reina para todo sempre. A igreja diz, recebam a bênção do Senhor, que a graça salvífica do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor de Deus, o nosso eterno, único e soberano Pai, que o poder, a comunhão e as doces consolações, que são advindas, Senhor, do teu Santo Espírito, repouse sobre cada um de nós, sobre a nossa descendência, que estão perto, aqueles que estão longe, e repouse sobre o teu povo, que estão agora mesmo espalhados, nos quatro cantos desse planeta, mas confessa o Senhor, como o único Senhor e Salvador de suas vidas. Quem foi abençoado diz amém. Quem foi muito abençoado diz glória a Deus. Olha para o teu irmão, abre um sorriso, dá um abraço nele. Eita, meu irmão, tu vai para o céu com tripa e tudo. Dá um cheiro nele aí. E Deus abençoe vocês.